No processo, isso pode acontecer já no Ministério Público, antes do ajuizamento do processo, forma de exclusão. Pode ocorrer no curso do processo, como durante a apuração da culpa, se suspender o processo e fazer o encontro, e depois da sentença, na execução da medida. Conforme cada etapa dessa vai haver uma implicação jurídica. Em regra, se já existe o processo, então o encaminhamento ou é sugerido pela equipe técnica ou pela instituição onde o adolescente se encontra recolhido ou em atendimento, vai ser autorizado pelo juiz em consenso com a defesa e o Ministério Público, vai se suspender o andamento do processo formal, processo judicial, se faz o círculo e após então virá o acordo para a homologação. Nessa homologação, as condições do acordo podem ser então adotadas como condições de cumprimento da medida. Ao invés de ser dada uma decisão judicial, o juiz simplesmente homologa aquilo que as pessoas entenderam que era melhor fazer no caso. Vou dar uma pausa para vocês se arranjarem. Ok? Do que depende, o senhor falou de um projeto de lei. Qual a expectativa de aprovação? Que projeto é esse? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. Bom, a justiça restaurativa é um movimento que tem no mundo uma história de uns 30 anos, né? E ela se desenvolve vigorosamente na área da justiça juvenil, da justiça de menores. Por quê? Porque é uma área da justiça que tem maior flexibilidade técnico-jurídica, o processo é mais aberto. E em todos os países em que ela tem prosperado, ela prospera mais nesta área. A experiência de Porto Alegre é nesta área. E inspirado nessa experiência e na experiência internacional, por ocasião da discussão do projeto de lei que regulamenta as medidas socioeducativas, hoje em tramitação no Senado, PLC 134, por relatoria da senadora Marisa Serrano, se incluiu, por iniciativa do Fórum Nacional dos Juízes da Justiça Juvenil, magistrados de todos os estados da federação, a contribuição de 3 dispositivos que vão possibilitar que o sistema de justiça juvenil brasileiro, o que é tradicionalmente conhecido como sistema das FEBEMs, que agora será, digamos, modificado com a criação do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tenha essa característica restaurativa. Por quê? Porque entre os objetivos da medida socioeducativa será, o primeiro, a responsabilização do adolescente perante as consequências do ato praticado, sempre que possível incentivando a sua reparação. Esse é um conceito eminentemente restaurativo e é um conceito, digamos, é o pilar central, o primeiro objetivo da medida. E nós temos depois nos princípios gerais da mesma lei um dispositivo que favorece a adoção de procedimentos de autocomposição de conflitos, preferencialmente em âmbito extrajudicial, ou seja, sugerindo que antes de serem processados, os jovens tenham a oportunidade de um encontro restaurativo, e a prioridade de procedimentos que sejam restaurativos, que coloquem em evidência as responsabilidades das vítimas. Esses 3 dispositivos permitirão o Brasil se aliar ao que nós temos hoje de vanguarda em termos de modernidade no sistema judicial do mundo, e dar um novo significado a esse sistema tão desorientado que tem sido o sistema de repressão penal dos atos praticados por menores. A aprovação desse projeto garantiria a aplicação desse tipo de movimento da justiça restaurativa nos fóruns, nas varas específicas, enfim? Bom, eu penso que ele pode induzir um desdobramento, uma alavancagem mais acelerada da difusão das ideias. Eu acho que existem vários níveis da justiça restaurativa, enquanto conjunto de ideias, e isto independe de qualquer projeto de lei, enquanto práticas institucionais, e isso no campo da infância e da juventude, como a nossa experiência demonstrou, a lei já permite, ou seja, não precisava alterar a lei para que isso fosse feito, né? Tanto que o que está disposto hoje nesse projeto são orientações programáticas, principiológicas,
e não normas de procedimento. Porém, no momento que estiverem em vigor, elas deverão fortalecer iniciativas nesse sentido e colocar em marcha talvez um processo de implementação intencional de novos programas enquanto política pública, o que não é o caso do nosso, que ainda é um projeto piloto. Qual a expectativa, para finalizar a nossa entrevista, qual a expectativa de replicação? Quer dizer, isso hoje tem sido praticado mais em Porto Alegre, o senhor diria, ou tem outros lugares? Não, existem outras experiências, inclusive integrantes do conjunto de projetos pilotos que foram incentivados pela Secretaria da Reforma do Judiciário, entre os quais se encontra a experiência de Porto Alegre, que é São Caetano do Sul, São Paulo, o que hoje já se estende para outras cidades, inclusive a capital, com uma ênfase mais dirigida à prevenção e atuação com escolas. Os juizados especiais criminais, ou seja, os delitos de pequeno potencial ofensivo praticados por maiores, junto ao núcleo Bandeirantes, em Brasília, e algumas outras experiências, não catalogadas oficialmente. O que é possível esperar? Que pouco a pouco nós vamos ter uma possível ressignificação da função da justiça, iniciando da justiça criminal, em consequência da obsolescência do modelo que está instalado. E essas ideias, elas são muito nutritivas, né? Elas alimentam muito bem o espírito, o intelecto e o próprio corpo das instituições, que está cansado de se intoxicar com ideias equivocadas. Acho que existe muita esperança de renovação, mas isso é uma tarefa, como eu disse, transgeracional, que ela envolve cultura, e a cultura tem que ser transformada progressivamente. Então nós precisamos esperar uma mudança de modelo, uma substituição da justiça tradicional retributiva pela restaurativa, mas é um processo de modificação que vai humanizando o sistema, permitindo uma nova compreensão dele, e quem sabe um dia nós tenhamos uma justiça não apenas mais humana e mais capaz de atender a necessidade das pessoas, mas também mais resolutiva e mais eficaz do ponto de vista da resposta social em termos de segurança. Perfeito. Cumprir tais, né? Não, ótimo.